O relógio marcava 3 da manhã e o coração dela batia descompassado, como se o sonho que acabara de ter fosse uma profecia inescapável. No sonho, ela beijava Sofia, a amiga de infância que reaparecera em sua vida como um furacão, e agora, acordada, o peso da realidade sufocava. Ela era casada, mãe de 2 filhos, e aquele beijo imaginário ameaçava destruir tudo o que construíra. A manhã seguinte trouxe a rotina habitual, mas com uma tensão palpável no ar. Ana preparava o café da manhã para o marido, Miguel, um homem dedicado, engenheiro na construção civil, que sempre a via como esposa perfeita. Os filhos, Pedro e Maria, de 8 e 5 anos, corriam pela casa antiga, com azulejos desgastados que contavam histórias de gerações passadas. Mas Ana sentia um vazio crescente, um segredo que corroía sua alma desde a adolescência, quando reprimira sentimentos por uma colega de escola para se encaixar no molde conservador da sociedade portuguesa. Sofia, por outro lado, vivia em Bairro Alto, num apartamento moderno que contrastava com a tradição lisboeta. Ela era artista plástica, livre e assumida, com cabelos curtos e um sorriso que desafiava convenções. Elas se reencontraram por acaso num café semanas antes, e desde então as conversas inocentes evoluíram para confissões profundas. Sofia falava abertamente sobre sua orientação, sobre as batalhas contra o preconceito familiar e social, e Ana ouvia, fascinada e aterrorizada. Naquele dia, Ana decidiu confrontar seus demónios. Marcou um encontro com Sofia num parque à beira do Tejo, onde o vento salgado do Atlântico misturava-se ao cheiro de pastéis de nata vendidos por ambulantes. Ao chegar, viu Sofia sentada num banco, esboçando algo num caderno. "Ana, você veio", disse Sofia com um brilho nos olhos castanhos. Elas caminharam, falando sobre tudo e nada, até que Ana parou abruptamente. "Eu não aguento mais fingir", confessou, a voz tremendo. Sofia olhou, surpresa, mas com uma compreensão silenciosa. O que se seguiu foi uma avalanche de emoções. Ana contou sobre sua infância em uma família católica devota, onde o pai, um pescador aposentado, pregava valores tradicionais. "Meu casamento com Miguel foi arranjado pelo destino ou pela pressão da sociedade", desabafou Ana. Sofia escutou, tocando levemente sua mão, um gesto que enviou um arrepio por todo o corpo de Ana. Mas o medo a paralisou, e se alguém as visse? Lisboa, apesar de progressista em alguns círculos, ainda carregava o peso do conservadorismo, especialmente em bairros como o dela. De volta para casa, Ana encontrou Miguel irritado. "Onde você estava?" "Os meninos precisavam de você", ele disse, sem maldade, mas com uma cobrança implícita. Ana mentiu, dizendo que visitara uma amiga doente, mas o remorso a consumiu. Naquela noite, sozinha no banheiro, ela chorou, questionando sua identidade. Era amor o que sentia por Sofia, ou apenas uma rebelião tardia contra uma vida pré-determinada? Os dias seguintes intensificaram o conflito. Sofia mandou mensagens, convidando para um evento de arte LGBT em Chiado. Ana hesitou, mas foi, disfarçando como uma saída casual. Lá, viu casais do mesmo sexo dançando livremente, e invejou aquela liberdade. Sofia puxou para dançar e, por um momento, Ana se sentiu viva. Mas um conhecido da família apareceu e o pânico dominou. Ela fugiu, deixando Sofia confusa. Em casa, o confronto com Miguel veio indiretamente. Ele comentou sobre uma notícia no jornal, um casal lésbico enfrentando discriminação no trabalho. "Isso é contra a natureza", murmurou ele, e quando as crenças da família. Ana sentiu um nó na garganta, mas calou-se, pagando o preço do silêncio com noites insones. Sofia, ferida pela fuga de Ana, decidiu pressionar. Ligou no dia seguinte: "Você não pode continuar assim, Ana. Isso vai te destruir." Ana marcou outro encontro, desta vez num café escondido. Lá confessou seus sentimentos, mas também seus medos. "Eu tenho filhos, Sofia. Não posso simplesmente abandonar tudo." Sofia, com lágrimas, respondeu: "Mas e você? Onde fica sua felicidade?" O file termina com Ana voltando para casa, o coração dividido. Ela sabe que uma escolha se aproxima e o custo será alto.
Miguel, desconfiado, começa a questionar suas saídas frequentes, plantando as sementes da desconfiança. A tensão em casa de Ana escalava como uma maré alta no Tejo. Miguel, sempre atento, notou as mudanças, o olhar distante dela durante o jantar, as mensagens no celular que ela apagava rapidamente. O que está acontecendo, Ana? Você parece outra pessoa, ele perguntou uma noite, após as crianças dormirem. Ana, com o peito apertado, inventou uma desculpa sobre estresse no trabalho. Ela era professora numa escola primária, lidando com alunos e pais conservadores. Mas o segredo pesava. Sofia, impaciente com a indecisão de Ana, começou a se afastar, respondendo mensagens com frieza. Isso doeu em Ana mais do que esperava, revelando a profundidade de seus sentimentos. Num impulso, ela foi até o estúdio de Sofia em Bairro Alto. O lugar cheirava a tinta e criatividade, com telas espalhadas retratando mulheres em poses de empoderamento. Eu não consigo te esquecer, admitiu Ana, e Sofia, apesar da mágoa, a abraçou. Aquele abraço evoluiu para conversas intensas sobre identidade. Sofia contou sua história, expulsa de casa aos 18 anos por se assumir lésbica, lutando contra o preconceito em uma sociedade que, apesar das leis progressistas como o casamento igualitário desde 2010, ainda julgava nos bastidores. Minha mãe rezava para que eu curasse, disse Sofia, a voz carregada de dor. Ana ouviu, identificando-se. Sua própria mãe, viúva devota, frequentava a igreja de São Vicente e via o homossexualismo como pecado. O conflito interno de Ana se aprofundava. Ela amava seus filhos, mas questionava se seu casamento era autêntico. Miguel era bom, mas faltava paixão, algo que Sofia despertava. Num momento de fraqueza, elas se beijaram, um beijo tímido, mas elétrico, na privacidade do estúdio. Ana recuou, aterrorizada. Isso é errado. Eu sou casada. De volta à realidade familiar, Ana enfrentou uma crise. Pedro, o filho mais velho, perguntou inocentemente: Mãe, por que você chora à noite? Ela o abraçou, sentindo o peso da possível traição. A sociedade portuguesa, com sua mistura de tradição católica e modernidade, a pressionava. Amigos comentavam sobre famílias normais e a mídia destacava casos de divórcios traumáticos. Sofia, decidida a lutar pelo que sentia, convidou Ana para um fim de semana em Sintra, longe de Lisboa. Ana mentiu para Miguel, dizendo que ia a um retiro de professores. Lá, nas florestas místicas e palácios antigos, elas exploraram seus sentimentos. Caminhadas por trilhas revelaram vulnerabilidades. Ana falou sobre o aborto espontâneo que sofreu anos antes e como isso a fez questionar sua maternidade forçada. Sofia compartilhou tentativas de suicídio na juventude devido ao isolamento. Mas o idílio foi interrompido por uma ligação de Miguel. Maria está com febre alta. Volta logo. Ana correu de volta, culpada. Encontrou Miguel exausto, cuidando das crianças sozinho. Você tem mudado, Ana. À outra pessoa, ele perguntou diretamente. Ela negou, mas a mentira a corroeu. Enquanto isso, a família de Ana interveio. Sua mãe, Dona Isabel, visitou e notou a ausência de Ana. Filha, o casamento é sagrado. Não deixe o diabo te tentar, aconselhou, sem saber a verdade. Ana sentiu-se encurralada, debatendo internamente. Trair Miguel era imoral, mas negar sua essência era autodestruição. Sofia, sentindo a distância, confrontou Ana por mensagem. Escolha, eu ou a sua vida falsa. Ana, em pânico, bloqueou o número, mas o vazio a consumiu. No trabalho, uma aluna sofreu bullying por ter duas mães, e Ana defendeu-a veementemente, revelando seu conflito interno aos colegas, que a olharam com desconfiança. O file culmina com Ana sozinha na varanda, olhando o Tejo, decidindo que precisa confrontar Miguel. Mas o medo de perder os filhos a paralisa, e o preço da honestidade parece insuportável. A confrontação inevitável chegou como um temporal de verão. Ana, após dias de insomnia, sentou-se com Miguel na sala de estar, as crianças dormindo no quarto ao lado. Miguel, eu preciso te contar algo, começou ela, a voz falhando. Ele a olhou, temendo o pior. Eu me apaixonei por uma mulher. Sofia.
As palavras pairaram no ar, pesadas como chumbo. Miguel reagiu com choque inicial, depois raiva. Como assim? Você é louca? E as crianças? Nossa família, gritou ele, contendo o volume para não acordá-los. Ana chorou, explicando sua luta interna, os anos de repressão. Eu te amo como amigo, mas não como esposa deveria. Miguel, ferido, saiu batendo a porta, deixando Ana sozinha com sua culpa. No dia seguinte, a notícia se espalhou. Miguel contou à família dele, e logo Dona Isabel soube. Isso é o demonío, Ana. Vá à igreja, confesse-se, exclamou a mãe, arrastando-a para uma missa. Na Catedral de Lisboa, Ana rezou, mas as palavras soavam vazias. Ela questionava Deus, por que criara assim só para condená-la? Sofia, ao saber da confissão, tentou reconfortar Ana. Elas se encontraram num hotel discreto em Cascais, à beira-mar. Você foi corajosa, disse Sofia, beijando-a suavemente. Pela primeira vez, Ana se permitiu sentir sem culpa imediata. Mas a realidade as alcançou. Miguel pediu divórcio, exigindo custódia dos filhos. Você não é estável para criá-los, argumentou ele no advogado. O conflito social se intensificou. No trabalho, rumores circularam e pais conservadores pediram que Ana fosse afastada. Não queremos influência errada nas crianças, disseram. Ana lutou, mas o diretor a suspendeu temporariamente. Amigos viraram as costas e a sociedade lisboeta, com sua fachada tolerante, revelou preconceitos enraizados. Sofia enfrentou suas próprias batalhas. Sua galeria de arte sofreu boicote após rumores sobre o escândalo. As pessoas dizem que sou predadora, confidenciou ela a Ana. Juntas, elas participaram de um grupo de apoio LGBT em Lisboa, onde ouviram histórias semelhantes. Mulheres rejeitadas por famílias, lutando por aceitação. Mas a traição veio de onde menos esperavam. Dona Isabel, em desespero, contatou Sofia anonimamente, ameaçando expor tudo se ela não se afastasse. Sofia, furiosa, confrontou Ana. Sua mãe me odeia sem me conhecer. Ana, dividida, defendeu a mãe, causando uma briga. Você ainda prioriza eles sobre nós, acusou Sofia. Ana pagou o preço emocional. Os filhos, confusos, perguntavam por que o pai chorava. Pedro, sensível, disse: Mãe, você vai embora com a tia Sofia? Ana os abraçou, prometendo ficar, mas o divórcio prosseguia. Miguel, em retaliação, revelou o affaire para amigos em comum, ampliando o isolamento de Ana. Num momento de clareza, Ana escreveu uma carta para Miguel. Eu errei em te enganar, mas não em ser quem sou. Ele respondeu com amargura, mas aceitou mediação para as crianças. Sofia, reconciliada, apoiou Ana em terapia, onde ela explorou traumas de infância. O file termina com Ana enfrentando um julgamento familiar, uma reunião com parentes, onde defende sua identidade. Mas as acusações de egoísmo abalam, e ela questiona se a liberdade vale o sofrimento alheio. O divórcio se arrastava como um processo burocrático interminável nos tribunais de Lisboa. Ana, agora morando num pequeno apartamento em Graça, via os filhos nos fins de semana. Miguel, amargo, limitava o contato, alegando instabilidade emocional dela. Você destruiu nossa família por um capricho, disse ele numa audiência. Sofia se mudou para perto, oferecendo apoio, mas o relacionamento delas enfrentava testes. Ciúmes surgiram quando Ana encontrou uma ex-namorada de Sofia num bar. Você tem um passado livre, eu tenho bagagem, desabafou Ana. Sofia rebateu, e você ainda ama Miguel de alguma forma? A discussão escalou, revelando inseguranças. Sofia temia ser a outra, Ana temia perder tudo novamente. A pressão social atingiu o pico. Num evento familiar, Dona Isabel confrontou Ana publicamente. Você envergonha nossa linhagem. Parentes murmuravam, e quando preconceitos? Ana, forte, respondeu: Meu amor não é vergonha, é verdade. Mas saiu abalada, questionando suas escolhas. No grupo de apoio, Ana ouviu histórias de redenção, uma mulher reconquistando a família após anos.
Inspirada, ela tentou dialogar com Miguel. Pelos meninos, vamos ser civilizados, propôs. Ele cedeu um pouco, permitindo mais visitas, mas o dano estava feito. Sofia, para provar compromisso, expôs sua arte inspirada em Ana, telas retratando amor proibido, exibidas numa galeria. A exposição atraiu atenção, mas também haters online, com comentários homofóbicos. Isso vai nos destruir, preocupou-se Ana. Sofia, resiliente, disse, ou lutamos, ou nos escondemos. Uma traição maior veio de um amigo em comum, que vazou detalhes do affair para a imprensa local. Um artigo sensacionalista saiu, professor abandona família por amor lésbico. Ana perdeu o emprego definitivamente, e os filhos sofreram bullying na escola. Maria chorou, as crianças dizem que você é má, mãe. Ana confrontou o amigo, sentindo a dor da traição. Por quê? Perguntou. Ele respondeu, você escolheu errado. Isso levou a um colapso, hospitalizada por ansiedade. Sofia ficou ao lado, mas questionou, vale a pena? Recuperada, Ana decidiu contra-atacar. Participou de uma entrevista anônima num podcast LGBT, compartilhando sua jornada. Isso trouxe aliados, mas alienou mais familiares. Dona Isabel, doente, chamou Ana, volte para Deus. Ana visitou, mas manteve firmeza, pagando o preço da distância emocional. O relacionamento com Sofia amadureceu em meio ao caos. Elas viajaram para o Porto, escapando, e lá, num mirador sobre o Douro, Ana propôs compromisso. Vamos construir algo real. Sofia aceitou, mas o retorno trouxe realidade. Miguel pediu custódia total, citando a exposição midiática. O file acaba com Ana preparando defesa legal, sabendo que a batalha pela família e amor exigirá mais sacrifícios. A audiência final pelo divórcio e custódia marcou o clímax da tormenta. No Tribunal de Lisboa, Ana enfrentou Miguel, advogados e um juiz imparcial. Testemunhas depuseram. Dona Isabel defendeu a família tradicional, enquanto uma terapeuta de Ana argumentou pela saúde mental dela. Miguel, emocionado, disse, ela nos traiu. Ana, com voz firme, rebateu, traí a mim mesma por anos. O verdito veio, custódia compartilhada, com condições. Ana respirou aliviada, mas o custo foi alto, terapia familiar obrigatória e monitoramento. Os filhos, adaptando-se, começaram a aceitar Sofia aos poucos, chamando-a a tia. Mas a sociedade não perdoava facilmente. Ana lutou por um novo emprego, enfrentando rejeições devido ao escândalo. Sofia vendeu telas para sustentá-las, mas o stress abalou o relacionamento. Numa briga feia, Ana acusou, você me empurrou para isso. Sofia retrucou, você escolheu me amar. A reconciliação veio através de uma viagem ao Alentejo, terras vastas e serenas. Lá, elas refletiram, Ana sobre as perdas, amigos, carreira, inocência dos filhos, Sofia sobre as cicatrizes do passado. Pagamos caro, mas ganhamos liberdade, concluiu Sofia. De volta, Ana confrontou Dona Isabel numa conversa final. Mãe, aceite-me ou perca-me. A idosa, enfraquecida, cedeu um pouco. Eu te amo, mas não entendo. Foi um começo. Os filhos floresceram na nova dinâmica. Pedro desenhou uma família com duas mães, tocando Ana profundamente. Miguel, com o tempo, encontrou paz, namorando outra mulher. Ana e Sofia construíram uma vida juntas, participando de marchas LGBT em Lisboa, transformando dor em ativismo. Mas as cicatrizes permaneciam, noites de dúvida, ecos de julgamentos. No fim, Ana olhou para o Tejo, refletindo sobre as escolhas. Ela ganhara autenticidade, mas a que preço? Famílias despedaçadas, corações feridos. Será que negar sua verdadeira identidade por uma vida normal teria sido a escolha mais ética, ou a honestidade, apesar do caos, é sempre o caminho certo?